Então vamos lá, vamos começar, para não perder muito tempo. O tema de hoje é o dízimo na Torá e na lei judaica. Mas antes eu queria só dar uma pincelada na visão cabalística do dízimo e também na visão do Tânia. O dízimo é uma ajuda que Deus nos manda. O dízimo, ou a tzedakah, a caridade, é, na verdade, a razão de existir pobres no mundo, segundo Tânia e segundo a Kabbalah. Os pobres existem para ajudar os que têm dinheiro e não o contrário. Não é quem dá dinheiro para o pobre que está ajudando o pobre, não. Deus colocou o pobre no mundo para quem tem dinheiro, quem tem mais, poder ajudá-los. E assim você receber de volta. Quem é muito rico, porque tem a riqueza de Deus. Toda a riqueza vem de Deus, vem de Hashem. Então, se Deus deu a riqueza para você, Ele deu para você distribuir a riqueza. Você tem que espalhar essa riqueza, e com isso, essa riqueza vai se multiplicar para você. O que quer dizer isso? O Tânia diz que um saco com fundo, ele tem um limite para encher. E um saco sem fundo, ele não tem limite para encher. Então, a tzedakah é um saco sem fundo, onde Deus não para de pôr dinheiro dentro, se você divide ele com quem necessita. E, mais uma vez, antes de eu começar a entrar no tema específico a respeito do texto e trazer informações sobre a Torá e a lei judaica, eu quero dar essa visão cabalística para vocês entenderem. E falar mais aprofundadamente disso, porque eu falei por cima a respeito do dízimo. O dízimo no judaísmo é o seguinte: vamos supor que você ganhe R$ 1.000 por mês. Então, você recebeu esses R$ 1.000, você separa 100, o mínimo é 10%, o máximo é 20%. Você separa R$ 100 e deixa guardado até o próximo mês. No próximo mês, acabou, você recebeu o seu salário de novo, R$ 1.000. Você faz um balanço do mês passado. Se você conseguiu pagar todas as suas dívidas, as dívidas essenciais, escola, alimentação, aluguel, despesa com o carro, ou seja, cinema não vale, sair para jantar não vale. Faltou dinheiro, o primeiro que tem direito ao dízimo é você mesmo. Você pode pegar o dízimo, você está fazendo a caridade para você mesmo. É a pessoa mais próxima de você que necessita. Se você não necessitou desse dízimo e conseguiu pagar suas contas, então você vai na pessoa da sua família mais próxima. E com isso você vai abrindo o círculo até chegar na sua sinagoga, seus amigos, no seu bairro e assim por diante. É assim que funciona o dízimo no judaísmo. Então, o dízimo é uma bênção muito importante de Deus. Se você contribui com o dízimo, com a tzedakah, com a caridade, nunca vai te faltar. Aqui no texto diz o seguinte, eu vou falar agora com palavras bem simples, mas é a única coisa que você pode desafiar Deus. A gente é proibido de desafiar Deus em qualquer outra coisa. Você não pode desafiar Deus. Mas na caridade você pode desafiar. Você faz a caridade e pode desafiar Deus que Ele vai te devolver. Essa é a razão de muita gente má continuar se dando bem financeiramente. Caso de traficante ou de outras pessoas que fazem maldade, mas ajudam os outros. E, geralmente, se você vai investigar a vida dessas pessoas, elas fazem caridade. Deus não deve nada para ninguém. Então, Ele paga aqui, neste mundo mesmo, materialmente, com dinheiro. Mas essa pessoa que é má e que faz caridade não tem um mundo vindouro e não vai ficar aqui quando o Mashiach chegar.
Tá? E aí, depois que eu falar o texto, aí eu abro para perguntas, se der o tempo, e eu espero que dê. Então, eu vou agora ler o texto que eu preparei para explicar os tipos de dízimo e como se originou tudo isso. Mas eu achei importante fazer a abertura e explicar a função mística, a função da Kabbalah, a visão da Kabbalah na caridade e no dízimo, tá bom? Então vamos lá. Maaser, ou o dízimo em hebraico. O termo dízimo, maaser, significando a 10ª parte de algo dado à caridade. Então tá explicado aqui porque que eu falei dízimo e caridade. A 10ª parte de algo dado à caridade. Então o dízimo, ele é caridade. Pode ser uma caridade para a sua sinagoga, para o seu bairro, para a escola, para onde tiver necessidade. Aparece frequentemente na Torá e talvez no último apelo de sua sinagoga, nos sermões de seu rabino, de uma forma ou de outra. Porque a sinagoga vive do quê? De dízimo, de caridade. Não é? Então, sempre os rabinos estão pedindo caridade. É isso que está dizendo aqui. Mas como funciona o dízimo? Qual é a história do dízimo? Quando você é obrigado a dizimar? Na verdade, como veremos, o dízimo engloba várias práticas diferentes com níveis variados de obrigação. Os patriarcas. A prática do dízimo aparece pela primeira vez na Torá não como um mandamento, mas como uma prática feita pelos patriarcas. Essa é a origem do dízimo. Após a vitória militar de Abraão sobre os 4 reis que atacaram Sodoma, ele deu 1/10 dos despojos a Malquitzedek, sacerdote de Deus. O Midrash também afirma que Yitzhak, o Isaac, dava o dízimo de sua produção. Da mesma forma, estou admitindo umas pessoas aqui. Da mesma forma, enquanto fugia para seu tio Labão de seu irmão Esaú, Jacó orou: se Deus estiver comigo e me dá pão para comer e roupas para vestir, eu então volto em paz para a casa de meu pai. De tudo o que você me der, eu te darei 1/10 a você. Maaser Rishon, o primeiro dízimo. O patriarca do dízimo aparece novamente, a prática do dízimo, perdão, aparece novamente mais tarde na Torá, após o incidente da rebelião de Korah, quando a instituição do sacerdócio foi questionada pelos rebeldes. Lá Deus comanda a Aaron, o sacerdote, a respeito de dar terumá, a contribuição do fazendeiro aos Kohanim, os sacerdotes das safras cultivadas na terra de Israel, e Moshe, a respeito de dar 1/10 da produção restante aos levitas. Este 10º é chamado Maaser Rishon, o primeiro Maaser, ou o primeiro dízimo. Como diz o versículo, aos filhos de Levi, eis que dei todos os dízimos de Israel em herança, em retribuição pelo serviço que realizam, o serviço da tenda da reunião. O levita teria então que separar o maaser do maaser, ou seja, 1/10 do que ele recebeu. Ele recebeu 10%, desses 10% ele separa 10%, que é chamado terumá maaser, e dá-lo a um Kohen. Kohen é o sacerdote. Como a tribo de Levi não recebeu uma porção na terra de Israel, essas colheitas os sustentariam enquanto trabalhavam no tabernáculo ou no templo sagrado. Agora vem o Maaser Sheni, o segundo dízimo. O segundo Maaser Sheni, era um segundo dízimo retirado da produção remanescente depois que tanto o terumá quanto o Maaser Rishon foram retirados. Esse segundo Maaser foi levado para Jerusalém, onde foi comido pelo proprietário e sua família, enquanto estava em estado de pureza espiritual. Se alguém não pudesse trazer a produção para Jerusalém imediatamente, era possível resgatá-la, trazendo uma quantia equivalente em dinheiro para Jerusalém, gastando-a
em comida e bebida. Tinha que gastar todo esse dinheiro em comida e em bebida em Jerusalém, desde que o que foi comprado fosse consumido em um estado de pureza ritual. Maaser ani, dízimos para os pobres. O terceiro e no sexto ano do ciclo Shemitah, que é o ciclo sabático, de 7 anos, Maaser ani, o Maaser para os pobres, foi dado em vez de Maaser Sheni. Além disso, após o terceiro e o sexto anos, na Páscoa do quarto e do sétimo anos, ocorreria um processo denominado Biur Masrot, a remoção dos dízimos. Todos os dízimos que não haviam sido distribuídos, comidos ou resgatados nos 3 anos anteriores foram tratados naquela ocasião. Se mesmo assim eles não fossem dados, comidos ou redimidos, os dízimos tinham que ser queimados ou descartados de forma que não pudessem ser usados de forma alguma. No final de cada 3 anos, você deve retirar o dízimo de sua produção daquele ano e armazená-la dentro de seus porões. Isso tudo é relativo a Israel. Isso tudo tinha que ser feito em Israel. Mais para frente, a gente vai entender como isso mudou. E o levita, porque ele não tem parte ou herança com você, e o estrangeiro e o órfão, e a viúva, que estão dentro das suas portas, podem vir e comer e se fartar, para que o Senhor, seu Deus, possa abençoá-lo em todos os trabalhos de suas mãos que você faz. Então, todo o trabalho que você plantou, você criou gado, então todo esse dízimo tem que ser consumido lá dentro dos seus portões. Em Israel. No 7º ano do ciclo da Shemitah, quando todos os campos são declarados sem dono para o ano, nenhum terumá ou maaser foi dado. O produto que precisa ter terumá e maaser é conhecido como tevel, e é proibido comer ou vender até que o dízimo seja retirado. Ou seja, você tem sua produção de grão, seja lá o que for, de leite. Antes de você fazer qualquer coisa, de você comer, de você vender, negociar, você tem que separar o dízimo, tirar 10%, né? 10% de toda essa produção. A aplicação contemporânea, tal como acontece com todas as mitzvot associadas à agricultura, é necessário receber o maaser ou o dízimo apenas na terra de Israel. O Talmud registra uma disputa entre vários sábios sobre se terumá e maaser são ou não de origem bíblica ou rabínica, desde o exílio da Babilônia. Alguns sustentavam que o requisito bíblico se aplicava apenas a um período em que toda a nação judaica havia se estabelecido na terra de Israel. Visto que apenas uma parte da nação retornou a Israel após o exílio da Babilônia, a exigência bíblica não se aplicava mais, e o maaser foi instituído apenas como uma promulgação rabínica. No entanto, outros sustentam que a santidade da terra dependia da habitação da nação apenas durante o que é conhecido como a primeira comunidade. Depois que o povo foi exilado, a santidade da terra foi perdida. Após o retorno da Babilônia, desde a segunda comunidade, a santidade da terra retornou, mas não era mais dependente da nação que vivia ali. E, portanto, maaser é um requisito bíblico, independentemente do povoamento judeu da terra. O consenso entre as autoridades rabínicas posteriores é que, embora a santidade da terra de Israel não dependa mais de quantos judeus vivem ali, as mitzvot associadas à terra são biblicamente exigidas
apenas se toda a nação habitar lá. Os versículos afirmam que se deve dar o dízimo de grãos, vinho e azeite. Portanto, alguns consideram a mitzvah bíblica aplicável apenas a grãos, uvas e azeitonas. No entanto, outros afirmam que a mitzvah se estende a todas as frutas. Todos concordam que a exigência de dar o dízimo aos vegetais é apenas rabínica. Outra distinção entre grãos, frutas e vegetais é a hora do dízimo. Como as safras devem ser dizimadas anualmente, foi estabelecido um limite de tempo e todas as safras colhidas depois dessa data foram dízimos separadamente. A data para grãos e vegetais é Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. E a data para frutas é o 15º dia de Shvat, também conhecido como Tu Bishvat. Embora um não levita tenha permissão para comer Maaser Rishon, uma vez que tenha sido separado e a produção não seja mais cultivada. Há um debate entre as autoridades alárricas recentes e contemporâneas se o Maaser é dado a um levita hoje em dia. De acordo com a maioria, por causa da distinção entre os atos de separar o Maaser e doá-lo, bem como o fato de ser impossível confirmar a linhagem dos levitas de hoje, não se é obrigatório a dar o Maaser separado a um levita, e pode ser comido por um não levita, desde que seja simbolicamente designado como Maaser. No entanto, alguns sustentam que permanece a obrigação de dar Maaser a um levita, independente de sua linhagem ser confirmada. Reafirmando, isso tudo é válido só na terra de Israel. Ainda há uma obrigação de separar o Maaser Sheni hoje, mas desde a destruição do templo, ele não é comido em Jerusalém, porque não tem mais o templo. É permitido, então, resgatá-lo por menos do que seu valor em uma pequena moeda e depois descartá-la. Os produtos podem ser consumidos normalmente. O procedimento de separação de terumá e masrot geralmente é feito pelos fazendeiros sob supervisão rabínica. Então, procure uma certificação quando for comprar produtos israelenses. Ou seja, você vai comprar uma fruta em Israel, você deve procurar se tem essa certificação rabínica para que os fazendeiros estão fazendo esse dízimo, esse maaser. Uma das peculiaridades de Israel é que são precisamente as frutas e vegetais que precisam ser certificados como kasher. Maaser Kesafim. Agora a gente vai entrar o que pode se usar nos dias de hoje. O dízimo dos lucros, o dízimo do que a gente lucrou, não do bruto, para quem é empresário ou produz alguma coisa. O funcionário que recebe o salário dele, tirando os impostos e os encargos, é o lucro bruto. Embora a produção cultivada fora da terra de Israel não precise que o maaser, ou seja, o dízimo, seja retirado, a prática do dízimo ainda se aplica aos lucros monetários. Então, você não doa a sua produção, mas o que você vendeu da sua produção, por exemplo, você separa o dízimo disso, descontando todas as suas despesas e os seus impostos. Isto é chamado de maaser Kesafim, cuja origem e natureza são objeto de debate entre os rabinos. Fontes para o dízimo dos lucros. A primeira menção do maaser Kesafim aparece nas histórias de Abrão e Jacó, mencionadas acima.
visto que, via de regra, não consideramos as práticas dos patriarcas como obrigatórias como mitzvot, porque não foram ordenadas a toda a nação por Moshe. Há muita discussão sobre a natureza do Maaser Kesafim. Embora uma minoria de opiniões a considere uma mitzvah bíblica, a maioria a vê como uma promulgação rabínica derivada da mitzvah da colheita do dízimo ou meramente como um costume paralelo, Maaser Rishon ou Maaser Ani. Outros veem o Maaser Kesafim como parte da mitzvah geral da tzedakah ou caridade. Então, aqui está explicando que esse dízimo entra como tzedakah. Então, quando você dá o dízimo, você já está dando tzedakah. Você já está fazendo caridade. Seja esse dízimo, como eu disse, para a sinagoga, para uma escola de Torá, para você mesmo, se você precisar, para alguém da sua família, você pode dividir esse dízimo e dar um pouco para cada um. É assim que funciona. No final, eu posso explicar melhor para quem tiver dúvida. Maimônides escreve que a maneira mais desejável de cumprir a mitzvah de caridade é doar 1/5 dos recursos financeiros. 1/5 seria 20%. Dar 1/10 é uma medida comum. Dar menos de 1/10 reflete mesquinhez. E você vai ser abençoado na medida que você dá. Agora, mais de 20% não. É entre 10 e 20, não mais de 20. Você também não pode prejudicar a sua vida, o seu bem-estar, para ajudar os outros. Então, a Torá é clara nisso. O rabino Schneur Zalman de Liad declara que dar o dinheiro de 1/10 para a caridade é uma obrigação rabínica. Deve-se notar que o mesmo um costume, quando realizado 3 vezes, torna-se obrigatório sob a categoria de um neder, uma promessa. A menos que se tenha em mente que o ato é feito bli neder, sem uma promessa. Então, se você começa a fazer uma caridade e não avisa Hashem, que é bli neder, sem uma promessa, ela vira uma promessa depois de 3 vezes. Aí virou promessa, parar de fazer. Há quem diga que, visto que a maioria das pessoas não precisa separar o maaser da produção, todos derivam dar o dízimo de seus ganhos, ou seja, do ganho monetário. Quanto àqueles que dependem de outros para a caridade, as diferentes visões quanto à origem do maaser kesafim determinarão se eles são ou não obrigados a dar o dízimo de sua renda. De acordo com todas as opiniões, entretanto, todos devem dar pelo menos uma pequena porção de dinheiro para a tzedakah, para a caridade. Mesmo se você não consiga dar o dízimo, dá uma moeda, dá alguma tzedakah, e você vai ser abençoado. Usos e obrigações. O maaser deve ser retirado de todos os ganhos monetários achado. Você achou uma nota, achou dinheiro, você deve dar 10% do dinheiro. Você ganhou um presente financeiro, você deve dar 10% desse dinheiro. Você recebeu uma herança, você deve dar 10% dessa herança. Os lucros remanescentes após o pagamento das despesas comerciais e impostos. Então, não é o bruto, você paga tudo, todas as despesas que você teve, aí o que sobrou, você destina 10%. O dinheiro deveria ser doado para os pobres, assim como o maaser ani, a menos que alguém tenha estabelecido um precedente apenas para dar seu maaser aos pobres. Ele também pode ser doado para apoiar o estudo da Torá, sinagogas ou qualquer outra causa que possa ser considerada uma mitzvah, visto que o maaser kesafim não é um requisito bíblico, de acordo com a maioria das opiniões. Não pode ser usado para cumprir uma mitzvot
que a pessoa já cumpriu, como comprar uma mezuzá. Alguns dizem que alguém pode até usar o maaser para pagar o ensino da Torá para os filhos. Você pode usar o dízimo, é dito por alguns rabinos sábios, que você pode usar o dinheiro dos 10% para pagar o estudo da Torá do seu filho. No entanto, uma série de fatores devem ser levados em consideração, como a situação financeira e a idade dos filhos. Portanto, é melhor entrar em contato com o seu rabino para obter uma orientação mais precisa. Recompensa. Qual é a recompensa da caridade, da tzedakah, do dízimo? As três coisas são uma coisa só. Em relação ao maaser, a Guemará afirma: dê para se tornar rico. Você dá para se tornar rico. É o que eu falei no início da nossa conversa, da nossa live, o saco de dinheiro sem fundo. Se você tem fundo, o saco enche, para de chegar dinheiro. Se o saco não tem fundo, Deus não para de pôr dinheiro no teu saco. O que é a falta de fundo é a caridade, é a tzedakah. A Guemará acrescenta que, embora seja geralmente proibido testar Deus, no caso do maaser, do dízimo, é permitido. Como diz, traga o dízimo integral para os depósitos e prove-me agora, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar-vos uma bênção, haverá mais do que suficiência. Quer você seja um fazendeiro em Israel, um banqueiro em Nova York, ou apenas ganhe na loteria em Timbuktu. Você ganhar na loteria pode ser uma bênção divina. A mitzvah de separar o maaser se aplicará a você de uma maneira particular. Se você está morando ou visitando Israel, só admitir mais um aqui que entrou. Certifique-se de que as frutas e vegetais que você compra em Israel e frutas produzidas em Israel são certificadas como tendo maaser, ou seja, dessa produção foi dado o dízimo, porque isso é a terra de Israel, aí é obrigado. Quando estiver pagando seus impostos, analise seu lucro anual. Então, você é um empresário, então você não tem salário mensal. Você faz um balanço no fim do ano. No final do ano, você faz um balanço e reserve 1/10 do lucro. Tira todas as despesas, todas as contas, tudo. Você lucrou. O seu lucro pessoal X, você separa 10% para a instituição de caridade de sua escolha. Você escolhe para quem você vai dar. Não é obrigado a dar para essa sinagoga, para esse rabino, para aquela escola, para essa escola, para esse yeshiva e assim por diante. Você escolhe para quem você vai direcionar seu dízimo, para quem está necessitado desse dízimo. Você pode pegar esse dízimo e dividir ele e dividir para várias entidades ou várias pessoas necessitadas. E se você acabou de receber um cheque pelo seu bar mitzvah, lembre-se de encontrar uma causa de caridade ou comunidade para a qual você dará o dízimo do seu bar mitzvah. E lembre-se, o dízimo é apenas um investimento. Então, o texto explicativo dos tipos de dízimo e a origem. Falei aqui. Agora eu abro para perguntas e dúvidas. Eu expliquei no início da live que fazer o dízimo, fazer caridade é uma bênção. E vocês, se fizerem, eu aconselho que façam, serão abençoados. A gente tem 10 minutos para bater um papo agora. Alguma pergunta? Sem pergunta? Ninguém gosta de falar de dízimo. Oi, Pedro. Shalom, Laila Tove. Shalom, boa noite, Laila Tov. Bom dia.
Boa noite. Então, Sérgio, como diz na Torá, né? Até citou ali Malaquias, né? 3:10, que diz assim, trazei todo o dízimo na casa do tesouro, dízimo da casa do tesouro da casa, para que haja alimento em minha casa. Testai-me agora nisso. Até o Sérgio falou a respeito de teste, né? Como uma forma, Deus nos permite fazer um teste no dízimo, né? Exatamente. O teste você faz, bom, tá bom, eu vou dar o dízimo e eu quero ver a Hashem me dar de volta. Esse é o teste. E ele vai dar de volta. Pode ter certeza disso. Comigo acontece. Eu não dava dízimo sempre. Tem É, 1 ano e pouco que eu comecei a dar e olha que nunca mais me faltou. É uma coisa impressionante. Minha filha uhum. tem feito isso também, ela está na live aí, ela também pode me É, contradizer ou atestar. Sérgio, é um segredo espiritual, na verdade, que poucos sabem e conseguem absorver esse tipo, para a vida. Cada um conseguir absorver isso de uma forma, assim, como um segredo que Deus nos deu de prosperidade. Eu sempre dei o dízimo, eu faz 4 anos que estou bem Noah, mas antes que eu estava em outras, eu sempre dei de coração para a Shen, e apesar da forma errada, né? Mas ali eu acho que é uma forma de abrir também para a pessoa não ser egoísta, não ser egoísta. Que a pessoa consegue, Deus deu prosperidade para ela, porque ela, para ela realmente, igual o, o, o Moré falou sobre a pessoa se doar, se Deus deu, porque é para lhe dar também. Então, eu acho que eu procuro ninguém, Sérgio, não, jamais eu querer, Deus, eu achei Deus no livre, qualquer coisa, mas a pessoa sair de mão vazia é muito difícil. Mas enfim, não é o caso. Mas, Rabino, é um segredo espiritual muito grande. Uns Rabino, falam sobre que o dízimo também tem que tomar cuidado em relação ao que o Sérgio falou, muito, muito categórico, falar que realmente, primeiro, para ver a pessoa tem que ver se ela, ver os filhos estão abastados, se não está faltando um calçado, né? Que foi no caso, separa o dízimo, final do mês, veja na tua casa se não está alguém faltando, se um filho está descalço, está precisando de alguma necessidade. Ah, não, vou tirar da minha casa, meu filho está precisando, está sem tênis, sem um chinelo. Eu tenho que dar um chinelinho para o meu filho, então eu vou usar o dízimo. Essa é a precisão. Mas se caso da tua casa está abastada, tem a tua rua, veja ao teu redor, teus familiares. Ah, meus familiares, meu pai, minha mãe, meus irmãos, estão tudo bem? Ou o dízimo vai ser oportuno ali? Ou está precisando pagar uma luz, uma água? Está precisando de alguma coisa? Estou precisando. Está aqui o dízimo. Está aqui, estou abençoando a tua vida. E se tua família, Baruch Hashem, se Deus quiser, está tudo bem, os teus familiares, agora você vai para o teu bairro, para a rua da tua casa. Pergunta para o teu vizinho. Ô, vizinho, está tudo bem com você? Está precisando de alguma coisa? E assim vai. Eu acho que esse é o segmento do dízimo, né, Sérgio? Você abranger o que está ao teu redor, ou vai evoluindo, e assim vai, né, Sérgio? É isso Não aí. sei se eu me desculpa, muita coisa. Não, é isso mesmo, é exatamente isso, exatamente isso. Primeiro, a gente tem que cuidar de nós mesmos e da nossa família. A riqueza é de Hashem, tudo é dele. O mais bilionário que tiver, ele acha que é dele, não é. Então, por exemplo, quem vem rico nessa vida e não ajuda, na próxima vai vir pobre, pode ter certeza disso. Deus dá a riqueza para você dividir. E cada um tem sua missão. Então, a gente é julgado de ano a ano, Deus já fala, você vai ganhar X esse ano, e não tem conversa, você vai ganhar esse X. Pode trabalhar muito, trabalhar pouco, vai ganhar esse X. Agora, se você cumpre mitzvot, você faz caridade, aí sim você extrapola esse limite, aí você vai ganhar muito mais que isso. Então, a caridade é muito importante, é você dividir a riqueza. Essa é a ideia de Hashem.
A gente dividir, ele quer ver a bondade sua. Só que é isso, não adianta você passar fome em casa, tua família passa fome, precisa dar dinheiro para a igreja, sinagoga, seja lá o que for, não. Primeiro você olha ao seu redor, ninguém está faltando nada, que é o básico, é comida, vestimenta, escola, energia elétrica, essas coisas todas. Aí você começa a ver seus pais, seus irmãos, seus sobrinhos, e assim vai. E antes que o tempo acabe, se alguém tiver mais, a gente tem 4 minutos. Se alguém tiver mais alguma pergunta ou quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Eu vi, primeiro, boa noite, Boa noite, Johan. que se dizem sobre frutas em Israel, tudo, sobre só plantas nativas de lá. Outras plantas sempre têm discussão, plantas que foram levadas para Israel. Porque você tem várias plantas que aparecem já na Bíblia, certo? Perfeito. E a mais importante em cima deles, que tem a oliva, a uva, a tamar. Começa com eles, como nativos de Israel. É isso aí. E só vale para Israel também. E aí tem mais uma coisa na agricultura de Israel, não só o dízimo. Antes do dízimo, na hora que você recolhe dentro, vamos falar, se você é agricultor, você recolhe, sempre você precisa, uma maneira você deixa parte sem cortar, esse tipo de dízimo. Você deixa para pobres para eles recolher sozinhos. É o que a Torá diz, que quando cai na colheita, se cai o grão... Não, fora que cai. Você tem sei lá, 100 hectares para recolher. Você sempre deixa Deixa na 10% árvore sem lá. recolher. É verdade, não, é verdade isso, não, bem lembrado. É isso, deixa na árvore sem colher para o pobre passar. 10%. E depois que caiu no caminho, também não pega. Esse é acima. Muito bem colocado, Ioran, muito bem. Mas esse só para Israel. Todas essas coisas de frutas, Só vale na terra. 7 anos, tudo é só para vale para a terra de Israel. É isso aí, perfeito. O resto você transforma em dinheiro, e aí esse dinheiro, que é o monetariamente, você faz a doação, você faz a caridade. Viu, Se Rabino? você... Fala, boa noite. Boa noite. Digamos assim, quando a construção do Beit HaMikdash, que é a construção do templo, o dízimo vai ser somente no templo, em Israel? Esse dízimo que ele falou sobre Primeiro, meu nome é homem, não sou rabino, mas essa coisa é 3 vezes por ano você leva para Jerusalém, para o templo, para levitas que eles não têm como trabalhar e ganhar sozinhos. Tudo isso que todo mundo recolhe é para sustentar eles no ano inteiro. Aí quem tem, vamos falar assim, tem frutas, legumes ou outras coisas, traz isso. Quem faz roupas, aí ele vai trazer para eles parte, 10% disso. Mas todo mundo tipo obrigação para dar para eles conseguir, porque eles não têm terra deles, esse é um tribo que não tem terra e eles não têm como ganhar a esse tipo de apoio que a população inteira dá para eles sobreviver. Entendi. É isso aí mesmo, bem colocadinho, perfeito. Perfeito, Ioran. Um pouco que eu sei. Eu espero que vocês tenham entendido. Oi, pessoal. Infelizmente o tempo do Zoom acabou. Então, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aí no canal, que assim que eu puder eu respondo, tá bom? Um abraço e até a próxima semana.